RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Não perca o foco. Vem aí a primeira edição do Foco Biodiversidade, o Fórum sobre a Conservação da Biodiversidade do Golfo da Guiné. Um evento para celebrar a biodiversidade de São Tomé e Príncipe, de 19 a 22 de maio, no Palácio dos Congressos, com apresentações literárias, palestras, exposições, feira interativa, workshop e muito mais. Não fique de fora e não perca o foco. Vamos à análise do nosso último tema da semana e ele ainda está ligado à justiça, desta vez concretamente o tema a justiça militar, ou seja, vamos analisar o apelo lançado pelo atual comandante da Guarda Costeira, que foi vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas até bem pouco tempo, que nesta última semana veio lançar um apelo às instâncias militares e ao Poder Executivo para que se faça o julgamento do caso 25 de novembro, mas relativamente aos militares considerados traidores da pátria que colaboraram com os civis que concretizaram assim o assalto ao quartel que as autoridades consideram ter sido uma tentativa de golpe de Estado. Armindo Rodrigues, num discurso na abertura de um exercício militar internacional em São Tomé e Príncipe, diante do primeiro-ministro e dos titulares da primeira e segunda instância do Tribunal Militar de São Tomé e Príncipe, pediu que se faça justiça destes casos para esclarecer, sobretudo, quem terá financiado os militares e os civis para poderem assaltar o quartel no sentido de obterem armas e concretizarem o golpe de Estado que não foi de todo concretizado. A verdade é que falou deste lado dos militares, mas nada referiu quanto às mortes ocorridas no quartel, ao qual o próprio Armindo Rodrigues é também um dos arguidos no processo. Hamilton Vaz, começo consigo, até porque já queria tocar, ou tocou relativamente neste assunto no tema anterior. Já agora, concretamente, sobre este processo de 25 de novembro, falamos 1000 vezes, já se alegou a inconstitucionalidade do Tribunal Militar, já se alegou erros na decisão judicial de remeter o processo ao Tribunal Militar. Eu queria, se possível, se assim entenderem, a análise deste apelo de Armindo Rodrigues, que foi vice-chefe de Estado-Maior na altura, que é arguido no processo relativamente às mortes no quartel e que vem pedir que se faça justiça relativamente aos militares considerados traidores e, digamos, qual a leitura da oportunidade deste discurso? Sou Josimar. Estas palavras são de um senhor que deveria estar preso. Esse senhor militar que se acha acima da lei,
ao lado de um primeiro-ministro que fala que quer justiça, Américo Ramos, que sente-se injustiçado, ao lado de uma figura imoral, para estar lá. Pior, para dirigir uma equipa tão importante, a Guarda Costeira. Mas isso dói. Porque nós estamos a falar do pronunciamento de um senhor que deveria estar a cumprir a sua prisão. Quer dizer, num Estado que se preze. Num Estado legalista. Num Estado em que não é pão para ninguém. Mas é o senhor agora que vem. Aliás, um discurso cheio de chantagem. No fundo, interpretando o cerne do discurso daquele senhor arguido, Armindo Rodrigues. É um arguido dentre os 23 que a Ludmila, juíza Ludmila, arrolou como arguido, que deveria estar cumprido. A chantagem dele consiste em quê? No fundo, ele vem dizer à opinião pública, ele quer que se faça o julgamento, desde que, ouve bem, desde que também prendam as pessoas que tiveram conhecimento da tal intentona do golpe, das pessoas que financiaram o golpe. Ele está a falar dos autores morais, que deve bem conhecer. E são nessas circunstâncias que ele aceita ser preso. Isto é que é o discurso que esse senhor trouxe à voga. Verdade que se diga, o Ministério Público nessa matéria fez todo o seu papel. Com o apoio da Polícia Judiciária Portuguesa, os senhores que estiveram cá, é bom que se diga isso a toda a nossa população. O Ministério Público acusou a juíza de instrução na altura, a doutora Ludmila. Pronunciou esses senhores. Eles foram pronunciados. Quem matou o processo e fez a pior figura nisso tudo é o Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe. Porque o Ministério Público recorreu. O Ministério Público tem um entendimento que esse julgamento tem que ser feito num fórum civil. E não nesse fórum fabricado que é da Justiça Militar. Permita-me, Hamilton Vaz. Isto, como eu disse, e o Hamilton Vaz concordará comigo, nós já abordamos estas vertentes todas em vários programas aqui na RSTP, concentrando particularmente neste discurso agora. O que já disse, considerou ser uma chantagem, mas como é que analisa este discurso vir agora? Nunca ouvimos um discurso deste na voz de Armindo Rodrigues. E o que acha que poderá ser o efeito prático disso? Será que daqui para frente o Tribunal Militar avançará com este julgamento? Avançará com os dois? Se avançar, que leitura faz? É isto que eu gostaria que nós fássemos esta fase agora. Senhor jornalista, o Tribunal Militar é uma utopia. O Tribunal é uma farsa. É a estratégia para branquear esse crime. Não tenhamos ilusões. O Tribunal Militar não vai funcionar, senhor. Se o processo foi todo ele instruído por uma justiça civil, o senhor está querendo dizer que esse processo vai para um Tribunal Militar, onde nós não temos uma PJ militar para trabalhar naquilo. Onde nós não temos... Meu senhor, o Ministério Público, o Ministério Público Militar, esse processo não tem hipótese, as pessoas sabem. Usaram essa estratégia para matar, para a situação ficar impune. Juízes sem informação de militar que nem entendem do processo, não sabem sequer da lei, da tramitação. Como é que isso vai funcionar?
Como, senhor Josimar? Agora, é isso que eu disse. O senhor Armindo vai fazer um fé de ver com esse pronunciamento, só para mostrar que quer que isto avance. Mas quando, no fundo, eu falei bem, é chantagem. Ele, no fundo, com esse pronunciamento, só diz: eu, para ser preso, quem tinha conhecimento tem que ser preso, quem financiou tem que ser preso. Porque ele sabe que isso não vai. A doutora Celisa Deus Lima teve um pronunciamento no mesmo sentido, que tendo entregue isso à justiça militar não há hipótese. E fez um pronunciamento, aliás, que vem na esteira dos pronunciamentos que eu já fui tendo relativamente a essa matéria. Um país normal, o senhor acha, outras pessoas podiam ainda estar soltas, mas quem nós vimos que matou, que meteu ferro no ânus do outro senhor, que cortou, meteu alicate no dente, que deu varadas, que deu não sei o que, cortou, amarrou braços atrás. Essas pessoas todas estão vistas e identificadas. Podiam estar já na cadeia a cumprir sua pena, podiam ter sido já julgados. Estaríamos atrás dos autores morais. Porque essas pessoas serem julgadas, eles vão indicar quem mandou. Quem são os mandantes? Porque os mandantes estão cá. Então eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Quem promoveu esse senhor? Como é que nós vamos promover um arguido? Quando se fez o pronunciamento, e tem os documentos, quando se deduziu a acusação, refere bem, notificou-se a inspeção das Forças Armadas, as Forças Armadas, um conjunto de instituições sobre a acusação desses indivíduos. Toda a autoridade sabe da acusação desses indivíduos. Como é que se entende que pessoas estão envolvidas nisso, estão a trabalhar com o presidente da República, Carlos Villanova? O senhor está querendo vir me dizer, está a brincar comigo, pá. Como é que quem está envolvido no golpe está a trabalhar com o presidente da República? Em que país? Como é que quem está envolvido foi promovido, agora está a comandar as guardas costeiras? Como é que todos que estão envolvidos foram promovidos? Por que razão aquelas pessoas, nesse caso é bom referir com o nome, por que razão? Eu, se nada tem a ver com o assunto, por que eu vou promover na altura? O primeiro-ministro, na altura, o Patrício Trovoada, promoveu toda essa gente. Como é que eu vou promover um indivíduo que é arguido, senhores? É para eu posso fazer isto, a partida, se tem algo a ver com aquilo. Se não, diga, você cometeu tua coisa, você que se vire. Nesse momento, o senhor está sujo, eu não vou promovê-lo. Isto é que é a atuação do homem de Estado. Não tenhamos dúvida. Nesse momento, esses senhores não podiam ter chefias de nada. Tendo a acusação chegada a quartel, a estrutura de inspeção do quartel deveria ter colocado estes senhores na disponibilidade para responder o processo. Não é em vão que a doutora Ludmila, quando fez isso, notificou essas entidades. E essas entidades tinham que fazer o expediente para colocar esses indivíduos, eles são 23, na disponibilidade para vir a responder sobre as culpas, os seus crimes, na graduação em que eles tiveram intervenção. Mas não é isso que aconteceu, senhor Josimar. Exatamente. Para concluir, Hamilton Vaz. Daí que, para concluir, eu, no lugar do primeiro-ministro, sentiria-me tão sujo, estar ao lado de figuras tão sujas, porquanto pesa sobre ele crimes sujos de sangue, e não deveria sequer estar acompanhado dessas entidades. Logo, esse pronunciamento, para mim, é infeliz, mais do que infeliz, vem no sentido, conforme disse no início, de chantagear, Muito obrigado, senhor Josimar. Obrigado nós, Hamilton Vaz. Fica a sua leitura sobre este pronunciamento
de Armindo Rodrigues, atualmente comandante da Guarda Costeira, que na altura era o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, veio agora pedir julgamento do processo 25 de novembro relativamente aos militares considerados traidores da pátria que terão colaborado com os civis para o assalto ao quartel, a conhecida tentativa de golpe de Estado, mas nada diz quanto ao julgamento das mortes das 4 pessoas também no quartel militar. Meyer António, que leitura faz? Bom, esse é um assunto que eu acho que já comentei sempre a mesma coisa sobre isso e talvez repetir o que já sempre tenho dito sobre isso. Eu queria, sobretudo, a análise do discurso em si, não sobre a situação dos processos, mas a pessoa que veio falar pela primeira vez, o que isso significa para si, que consequência, o que estará por detrás desta mensagem? Como disse bem Hamilton, há pessoas que nem deviam ter direito ao discurso. Porque, assim, se nós lermos, mesmo por alto, o relatório do Ministério Público, o nome do atual comandante da Marinha está lá. Então, quer dizer que, em condições normais, se fosse um país, como eu digo, sério, nem deveria ser comandante da Marinha. Porque estaria ainda aguardando julgamento. Por isso, eu não vejo... eu só acho que alguém que não deveria falar é que está falando. Por isso, o discurso talvez veio tentar sensibilizar para o porque dizendo que os militares querem julgamento, mas eu não sei se realmente querem julgamento. E uma das coisas que eu acho que ninguém quer julgamento nesse caso é que mesmo esse governo, por que esse governo não está negativa com a questão da segurança? Porque mesmo o governo insiste com esse tribunal militar, quando nós sabemos que não temos condições para ter um tribunal militar. Ou seja, queremos dizer que também tem um tribunal militar, que não vai terminar a formação do tribunal militar até o 2025. Esse governo vai lavar as suas mãos, dizer que não conseguiu tirar condições, deixar para outro governo que vier resolver. Nós sempre vamos empurrar as coisas e tentar não ver se a opinião pública esquece daquilo que está a passar. Então, é isso que eu acho. Agora, como disse bem, nós sabemos quais são as pessoas que o nome estão mencionados, se tem culpa ou não, se devem ser presos ou não, isso já é questão de justiça, mas há uma suspeita. E se há suspeita, quer dizer que a pessoa não deveria estar, nesse caso, ainda à espera do julgamento. Eu não sei se fala a minha memória, quem veio dizer que as pessoas caíram da carinha? Quem leu disse que as pessoas caíram de carinha? Então, e nós sabemos que ninguém caiu da carinha. Então, tudo isso é para dizer que é uma questão de dizer a opinião que querem julgamento, mas realmente ninguém quer julgamento. E quando os nossos governantes convivem com esse clima, quer dizer que não querem resolver nada. Não querem resolver nada. Só querem empurrar as coisas e ver se a opinião pública esquece disso. E isso, sim, são coisas como essa que deveriam unir todos os santomenses. Pedimos esclarecimento, pedimos justiça. Independente de quem sejam as pessoas envolvidas. Isso é que nós devemos fazer. Unir-nos em torno de coisas que realmente importam para o país. Que é o caso do 25 de novembro. E resolver isso e esclarecimento dessas coisas. E aí, sim, nós não vemos muita gente a fazer culpa de que esse ou aquele que tem em nome do relatório do Ministério Público deve ser condenado. Nesses casos, nós não vemos todo esse folclore que nós arrumamos algumas vezes. Outra questão, como sempre dizemos aqui, o Ministério Público fez o seu papel e onde está o entrave? Estava nos tribunais. E eu não vi, pelo menos, nenhuma manifestação pública forte contra os tribunais por estar a bloquear a questão do 25 de novembro. Ninguém fez essa manifestação pública. Fora alguns comentadores, ninguém disse, ou ninguém fez essa pressão aos tribunais. Aqui se deviam fazer pressão para que o tribunal resolvesse a questão. Porque a culpa não está no Ministério Público, mas está nos tribunais. E os tribunais, sim, é que bloquearam a questão do 25 de novembro do julgamento. Aqui tem o Hamilton que é jurista e pode muito mais esclarecer que isso, que o Ministério Público fez todo o seu papel. Enviou a causa ao tribunal. E o tribunal é que não fez seu papel. Então, mais uma vez, quando falamos que não tem que ter o tribunal militar, vamos tentar pôr os pés no chão. O tribunal militar está para julgar quantos casos?
Vamos pagar juízes para julgar um caso 25 de novembro e depois? Para ir julgar depois um militar que lutou com um civil na praça? Para julgar quem mais? Para que necessitamos num país como o nosso de um tribunal militar? Temos guerra? Quer dizer, são questões que nós temos que analisar antes de nós sabermos que realmente se esse discurso foi um discurso para querer resolver. Porque se quisesse resolver a situação, o próprio militar diziam: nós não temos crime suficiente para ter um tribunal militar. Esse caso pode muito servir. Então, nós queremos resolver isso. Então, dê ao tribunal civil condições para resolver isso. Obrigado. Não Para é dizer concluir, que vamos Meia. militar. Sim, ou seja, é mais um discurso para dar a entender que querem resolver as coisas, mas não querem resolver nada. Porque se nós quiséssemos resolver, mesmo desde o governo, Obrigado, Meyer. Tivemos aqui alguma dificuldade na parte final da sua mensagem, mas o essencial foi passado. Liberato Muniz, que leitura faz deste discurso, desta intervenção de Armindo Rodrigues sobre o processo 25 de novembro, mas relativamente aos militares considerados traidores da pátria? Bom, Josimar, independentemente dos constrangimentos que este pronunciamento do comandante do Mar e Guerra, Armindo Rodrigues, possa ter, eu julgo que é um pronunciamento que traz muito mais valia para esse caso 25 de novembro. E eu, neste caso, fui ver novamente o processo do Ministério Público. E o que eu constatei? Que no processo do Ministério Público, as pessoas que são acusadas como arguidos são 23 militares, pura e simplesmente. E quando se vê este processo, que foi assinado no dia 16 de 3 de 2023, o que nós vimos? Que o próprio Ministério Público diz que todo o problema em relação a este golpe era do conhecimento de todas as autoridades em São Tomé e Príncipe. Era do conhecimento do Presidente da República, era do conhecimento do Primeiro-Ministro de então, era do conhecimento da Assembleia, era do conhecimento das Nações Unidas, era do conhecimento do Presidente do Congo, era do conhecimento do Presidente de Gabão, ou seja, havia muita gente do Estado civil que conhecia todas as demarches que o Arlécio fez. Inclusive, eles enquadram num espaço temporal de 29 de 1 de 2020 a 12 de outubro de 2022, que é o tempo em que isso tudo aconteceu. O que quer dizer que, nesse período temporal, todos esses políticos tiveram conhecimento deste processo. Então, por que eu fui ver isso? Porque o comandante do Mar e Terra, o Armindo, diz, não, que ele quer sim ser julgado, mas que ele julga que é importante que todos os outros sejam julgados. Liberato Muniz, permita-me, penso, fazer uma precisão. Não me parece que o Armindo tenha dito que ele queira ser julgado, porque há dois processos. É bom precisar isso, penso eu. Penso eu não. Há dois processos. Há um processo relativamente aos militares e os civis que prepararam a alegada tentativa de golpe de Estado ou o golpe de Estado, e há um segundo processo ao qual o Liberato faz referência, que é da acusação dos militares pela morte dos 4 civis. E o que o Armindo Rodrigues faz referência é aos militares, ao primeiro processo ao qual ele não é acusado nem arguído. Penso eu ser... É isto que está em causa. Das 23 pessoas acusadas, está tanto o Armindo como está também o Olinto Paquete, das 23 pessoas. Mas este é um processo. Sim. Eu estou a cingir-me a este processo em que globalmente todos estão incluídos e todos têm que responder. Mas, então, mas que fique claro, não é deste que o Armindo Rodrigues referiu-se. Eu parto do princípio que faz alusão aos dois, ao todo, porque tem que ser.
Porque não sendo o todo, nós estamos a dividir os dois processos e não faz sentido. Então, qual é o problema? Os dois processos são diferentes, Liberato. Eu sei que são diferentes. Eu sei que são diferentes. Mas o que tem que acontecer e o que ele chama a atenção é que ele não quer um julgamento. Ele diz bem, não quer um julgamento que vá resolver interesses de grupos políticos em São Tomé e Príncipe. Isso por quê? Porque o Meyer dizia há pouco que o culpado são os tribunais. Não, o culpado não são os tribunais. É que o Ministério Público, quando faz o processo, pede a despromoção imediata de todos esses 23 acusados de forma a serem entregues para o julgamento. E isto, infelizmente, até hoje não foi. E como diz o Hamilton, ao invés de se despromover todas essas patentes, pelo contrário, promoveu-se essas pessoas. E agora, quem é que promoveu essas pessoas? Foram precisamente os políticos que foram incumbidos pelaquele que faz a lei, que é pela legalidade da lei, que é o Ministério Público, que os incumbiu de os despromover. E tal não aconteceu. E o que eu entendo que o comandante de Mar e Terra está a dizer é que ele pretende que seja um julgamento total. Então, quando ele diz isso, automaticamente, no meu entender, está posto de lado o Tribunal Militar. Porque, então, é um caso pura e simplesmente para o Tribunal Civil. Então, eu julgo que nesse pressuposto, o comandante está a dar uma grande ajuda para que as instâncias judiciais em São Tomé e Príncipe não deem vazão, neste momento, ao problema do Tribunal Militar e enquadrem esse julgamento com mais urgência possível no Tribunal Civil, porque, para além desses militares, o caso não é entre os militares, mas o caso envolve militares e civis. E que ele diz, e bem, que financiaram, que acompanharam, que conhecem todo este processo, que, afinal de contas, essas quatro vítimas que entraram no quartel não invadiram o quartel, porque, pelo contrário, abriram o portão para que eles pudessem entrar. Então, resta saber, então, quem abriu o portão, quem acompanhou, quem financiou, quem promoveu, quem prometeu armas e por aí fora. E ele diz que isso tudo é feito fora do quartel. E ele diz mais outra coisa muito importante, Josimar. Ele diz que ele, como vice-comandante, ele obedece ordens e ele só substitui ao brigadeiro-geral na sua ausência. E eu pergunto, se o brigadeiro-geral disse que foi enganado e pediu a sua demissão e está fora deste sistema, então quem deu a ordem, então, ao Armindo e aos outros todos, para que tal acontecesse lá no quartel? Então, eu julgo que neste momento tudo se alivia no sentido de encarar de frente este problema, de despromover de uma vez por todas toda a gente que comprovadamente nós assistimos, e existem vídeos até hoje do mal, da carnificina que aconteceu lá no quartel, e entregá-los todos ao Tribunal Civil, para que eles possam dizer, agora sim, eu fiz isso sim, porque o Capa que matou o L, o Capa não matou o L, mas matou o L, porque o M pediu que o Capa matasse o L. Então, nesse pressuposto, eu julgo que está posto de lado o problema do Tribunal Militar e o que tem que acontecer agora com urgência, e agora é o julgamento dessas pessoas no Tribunal Civil. Mas para que isso aconteça, é preciso que os políticos, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, tenham coragem suficiente de despromover essas altas patentes para os entregar ao Tribunal Civil, porque, no meu entender, eu que não conheço a lei nesse pressuposto, eu julgo que o Tribunal Civil não pode julgar essas altas patentes usando essas patentes que eles têm. Então, têm que ser despromovidos, e é por isso que o Ministério Público assim o fez. Então, eu concluo novamente. Eu julgo que o Procurador-Geral da República, que esteve lá presente, deve estar arrasado, mas ele deve encarar que a lei é para ser cumprida, que tudo tem que ser feito e tem que pressionar a instituição de Estado a cumprir o seu papel,
para que esse julgamento possa ser feito definitivamente no Tribunal Civil. Obrigado, Liberato. Parece-me que há penso eu, daquilo que percebi do discurso, a questão que diz que não há um apelo, ou seja, há um apelo para que o processo seja remetido ao Tribunal Civil. Não me parece, porque o apelo do Armindo Rodrigues foi exatamente ao presidente do tribunal, da primeira instância, da segunda instância. Eu depreendo, agora. Ele pediu que fosse feito no Tribunal Militar, mas havendo essa conjugação dos militares e civis, como ele próprio faz questão de dizer, cai por terra automaticamente, no meu entender, a problemática do Tribunal Militar e passa a ver só o Tribunal Civil. Levar esse problema para o Tribunal Militar é querer escamotear, é querer mentir, é querer enganar toda a gente. Porque o Tribunal não tem condição de fazer e também porque na nossa Constituição diz taxativamente que o Tribunal Militar julga quando há conflito entre os militares. Estritamente militar. Isso não existe e é enganar as pessoas. E eu apelo aqui ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, a assumirem as suas responsabilidades, despromoverem essas pessoas, porque é mau para todos nós assistirmos o Mickey João, por exemplo, preso como está, não é? Com razão ou sem razão, não é? E vermos que existem casos graves também, igualmente graves, não é menos grave, igualmente grave, onde nós assistimos a morte de pessoas e vermos que essas pessoas são promovidas, que essas pessoas continuam a se pronunciar diante do primeiro-ministro, diante dos órgãos de soberania, de uma forma descansada e tendo eles ainda assim a exigir a justiça. Isto é mau para o país, isso dá a entender que o país não tem ordem, isso dá a entender que não se sabe, inclusive, se é o poder político que manda ou se é o poder militar que manda. Isto é muito mau para a nossa democracia. Obrigado, Liberato Muniz. Ficamos com a sua leitura. Sim, Meyer, breve, por favor. Aquilo que o Liberato disse, a questão do Tribunal Militar que dizemos que queremos ter, essa é mais uma forma de empurrar a coisa com barriga. Nós sabemos que o Tribunal Militar não vai resolver, porque não vai ser formado agora. Então, essa é uma forma de empurrar as coisas com barriga, ou seja, vamos adiando, até o outro que vier governar também toma essa decisão. Ninguém quer resolver isso. Quer receber sementes de coco do Ghana? Alargamento do prazo para a apresentação de propostas. O projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação PAFAI, implementado pelo Instituto Marquês de Valiflor, IMVF, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões IP e pelo IMVF, informa que está aberto o concurso para obter sementes de coco do Ghana a nível de São Tomé. Estão disponíveis 8.300 sementes, incluindo variedades destinadas à produção de óleo e de água, que serão distribuídas aos requerentes selecionados mediante a assinatura de um termo de compromisso. Esta iniciativa enquadra-se no esforço do PAFAI de reforçar as fileiras de coco para óleo e para água. As informações e os formulários de candidatura encontram-se disponíveis online e na sede do PAFAI, no Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e nas câmaras distritais. O prazo para a submissão da candidatura termina no dia 23 de maio de 2025 até às 16 horas. Campanha Jesus que Cura, São Tomé. As igrejas de São Tomé convidam você para a campanha Jesus que Cura. Depois de abençoar Ghana, Angola, Guiné-Bissau, Congo, Gabão, República Centro-Africana, Camarões, Costa do Marfim e muitos outros países, o evangelista Dag Heward-Mills agora chega a São Tomé com a campanha Jesus que Cura para abençoar São Tomé em colaboração com as igrejas de São Tomé de 14 a 17 de maio de 2025 no estádio 12 de julho a partir das 17 horas todos os dias. É a grande campanha das campanhas. Haverá também uma conferência para pastores e obreiros com o evangelista Dag Heward-Mills no dia 15 de maio a partir das 8 horas da manhã. Durante a campanha Jesus que Cura, a salvação é pregada, Jesus é exaltado, os coxos andam, os surdos ouvem e os cegos recuperam a visão. Venham em grande número e vocês serão abençoados. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.